salve, amigo do Auto Vídeos! Tá na hora de mais um teste completaço com as verdades que ninguém conta pra você. E hoje vai ter uma série de pontos ocultos, de segredos que você vai descobrir. Afinal de contas, a gente tá ao lado dele. Novo Renault Duster? Novo ou renovado? Pra gente aqui no Auto Vídeos é renovado, mas ele sofreu alterações profundas, aperfeiçoamentos significativos, só que ainda faltam pontos importantíssimos e ele tem pecados graves que a gente vai contar para você em detalhes, em profundidade, como ninguém fala. Afinal de contas, quando a gente pensa em Duster, sempre é um carro que divide opiniões. Tem gente que gosta, tem gente que não, mas está na hora de você entender tudo aquilo que ele oferece e o que ele não oferece também. Existe toda uma polêmica aí se é novo, se é renovado, se é um facelift profundo ou não. Pra gente aqui no Auto Vídeos houve uma renovação muito significativa, muito interessante. A Renault pegou esse projeto para dar um salto sério, então você vai notar aqui ao longo do vídeo que há muitas e muitas melhorias. Então não dá para dizer que é um mero facelift, mas também não é uma nova geração. Mas agora é o momento da gente ter uma lembrança importante, porque aqui no Auto Vídeos você sabe que a gente fala de custo-benefício e a gente fala da importância de você proteger o seu bolso também na hora que a gente pensa no mundo dos automóveis e principalmente quando é o seu carro, quando é o seu patrimônio, que você precisa blindar o seu bolso cada vez mais nesses tempos tão desafiadores. Então vamos falar aqui rapidamente de seguro, um item muito sério, muito importante. Pouca gente tem aqui no Brasil, mas é aquilo, quando você precisa, seja por uma colisão, seja por um furto, por um roubo, faz uma diferença absolutamente gigantesca. Então, para ilustrar para você na prática, a gente vai apresentar os valores aqui de uma simulação, de uma estimativa em que a gente obteve com os nossos parceiros da Exponencial Seguros. Olha só o site Exponencial Seguros, uma corretora online que tem um atendimento diferenciado, bacana, só seguradoras de primeira linha. Então, se você estiver pensando em renovar, em contratar um seguro, vale demais a pena conversar com o pessoal da Exponencial. E aqui no caso do Duster, a gente fez uma série de simulações considerando diversos perfis de idade, 29, 35, na faixa de 60 anos, tanto em capitais como em interior. E aí a gente obteve algumas médias aqui só para ilustrar para você na prática. Então, no caso das pessoas com perfil de interior, ficou na faixa de R$ 2.600, enquanto nas capitais foi R$ 3.500. Lembrando que esse modelo aqui está na faixa atualmente aqui na gravação dos R$ 90.000, a versão Iconic do Duster. Então vamos começar esse papo aqui mostrando essa nova frente, esse novo design. E o aspecto fundamental quando a gente fala aqui de design exterior é que, de repente, você está olhando as imagens, pode não ter ideia, mas tudo é novo aqui nessa parte que envolve estamparia, conjunto óptico, elementos plásticos, e a Renault alterou tudo. Então a gente tem um capô com elevação diferente, ângulos também com uma perspectiva diferenciada, esse novo farol muito bonito, com detalhe em DRL. E aqui a gente está ao lado dessa versão Iconic, que é a versão top, e com esse kit aqui, Outsider, né, que tem esses elementos um pouco saltados aqui, dando aquela pegada, né, mais robusta, entre aspas, para o Duster. E o ponto é esse, né, que a Renault mudou o design completamente, mas manteve o DNA. Você olha, é um Duster. E é aquilo, né, pessoal? Muita gente reclama que os carros hoje não têm identidade, que todos são muito parecidos, mas o Duster tem mantido essa característica de uma forma bem bacana. Só que agora vamos começar já a falar de pontos que ninguém comenta. Esse é um veículo que foi apresentado lá no mercado europeu, onde ele é vendido como Dacia. Dacia Duster, ab 12.490 Franken. A Dacia é uma subsidiária da Renault na Romênia e isso traz uma série de aspectos que você vai saber ao longo deste vídeo e vai ter um vídeo especial só para falar um pouquinho mais do que significa o fato da Renault ter a sua linha composta por modelos Dacia aqui no Brasil. Só que olha só, ele foi apresentado em 2017
na Europa, 2017, Salão de Frankfurt, e lá em 2018, quando a gente esteve no Salão de Genebra, olha só as imagens aí do Navarro ao lado do Duster, lá em 2018, na Suíça, só agora que ele chega aqui no Brasil. Mas é a Duster que provavelmente vai chegar ao Brasil em breve. Isso daí é um ponto que ninguém lembra, mas já mostra como há uma certa defasagem da chegada dessa versão renovada do Duster aqui no Brasil. Ele tem alguns diferenciais interessantes, tem aqui um conjunto de câmeras, traz algumas possibilidades de visões interessantes. Essa versão top aqui conta com essa roda diamantada bonita, 17 polegadas, nas demais é 16. E um ponto que me chamou a atenção, e aqui a Renault deu uma caprichada legal, foi o lance de alterar a inclinação aqui, a coluna A. Isso mostra como não se trata apenas de um facelift, de alguma maquiagem, de alguma gambiarra que às vezes a gente fala aqui no AutoVídeos que outros fabricantes fazem e de repente querem falar que é tudo novo, mas a Renault teve esse cuidado de não apenas promover algumas alterações mais estéticas, mais pontuais, e as alterações acabaram sendo muito profundas lá no interior, principalmente, como você vai acompanhar daqui a pouquinho. E aqui é outro ponto, pouca gente lembra. Ele mantém as suas características, principalmente porque não houve mudança da plataforma. A gente está falando aqui de uma versão atualizada da plataforma B0. A plataforma B0 vem nos modelos Renault Dacia desde lá do começo dos anos 2000, 2002 aproximadamente. E vale lembrar, né, essa plataforma naquela época era a plataforma do Clio, que foi alongada em relação aos entre-eixos, mas também teve alterações para que ela fosse mais de baixo custo, justamente porque a Dacia tem a proposta de fazer veículos com a pegada mais de baixo custo, mas você vai saber disso no vídeo específico dessa questão. O Duster mantém os seus aspectos clássicos, né, um entre-eixos aqui bastante significativo de 2,67. Essa versão Iconic tem o rack de teto aqui que traz um aspecto bastante interessante. O visual da lateral melhorou muito. Eu gostei muito da evolução do design externo dele. Essa janela aqui ficou um pouquinho menor, mas no geral o carro tá com uma pegada bacana. Mas é claro que faltam alguns elementos, né? Então quando a gente olha aqui na roda traseira, freio a tambor, né? São pontos que poderiam ser aperfeiçoados. Mas quando a gente chega aqui nessa traseira, aqui é aquele momento que todo mundo desce a mão nos comentários. Afinal de contas, essa lanterna aqui é do Renegade ou não é do Renegade? Isso daí é um ponto muito curioso, pessoal. E você sabe que aqui no AutoVídeos a gente sempre procura falar a verdade e tudo mais. E é claro que é muito parecida. Mas se houve inspiração ou não, eu não tenho como saber porque, como eu falei, esse carro foi lançado em 2017 e aí os projetos dos carros são feitos com muitos anos de antecedência. Então eu não sei se na época que estava sendo desenvolvido eles tinham visto o Renegade ou não. Essa é a minha opinião aqui com toda a nossa tranquilidade aqui no AutoVídeos, mas você deixa a sua e se é para polemizar, lembra também da lanterna do Galaxy 500 lá, ó, só para quem é das antigas aí. Essa traseira aqui mantém as suas características também de Duster, eu acho que o design ficou bem harmônico. Por mim, eu acho que um para-choque aqui um pouquinho mais saltado acabaria complementando o visual dele de uma forma mais interessante, mas no geral é um design que está muito mais harmônico, acho que essa é a palavra que define essa renovação do Duster. Mas eu falei de renovação, só que nem todos os pontos são novos. Vamos começar por um aqui que por enquanto está decepcionando demais a gente. Vamos abrir o capô dele. Esse é o coração do Duster renovado e quando a gente olha é 1.6 ainda. Antes ele tinha a opção de 2.0, mas nessa versão ele chega somente com 1.6, que é um motor moderno, é 1.6 SCE. Esse é um aspecto interessante, um motor que chegou no mercado por volta de 2016, já conta com bloco de alumínio, o que é um aspecto bastante interessante. A gente está falando aqui do 1.6 aspirado, olha só o tamanhão desse Duster aqui, peso 1.279 quilos, então esse pequeno valente aqui não tem como fazer milagre, né? Ele está acoplado num câmbio CVT, que também é de origem Nissan, trabalha bem, só que não tem como conseguir fazer com que o desempenho dele seja algo empolgante. Por quê? E aí, mais um ponto para você ficar ligado. Deve chegar ao mercado o 1.3 Turbo da Renault. Aí sim vai ser legal, aí vai ser bacana. Mas ainda ele está tendo um desenvolvimento, afinal de contas precisa ser flex.
Então, quem sabe, um pouquinho mais adiante, ele deve chegar e, inclusive, a versão 4x4 pode depender da chegada desse modelo. Afinal de contas, agora a gente só tem 4x2 o Duster. E a gente está falando aqui desse motor, é importante lembrar que, com esse contexto, o consumo dele acaba ficando complicado, né? Eu tô falando de consumo, tô falando de alguns pontos importantes para o seu bolso. Fica ligado nesse vídeo porque daqui a pouco a gente vai falar de uma dica absolutamente extraordinária para você que está pensando em comprar o seu carro, dar valor ao seu dinheiro, quer economizar e quer escolher bem. Então fica ligado. Agora, o consumo dele aqui com gasolina é 10,7 na cidade e 11,1 na estrada, então são números que efetivamente não empolgam ninguém. Por outro lado, também é importante lembrar que a Renault, no lançamento desse veículo aqui, acabou mantendo mais ou menos as mesmas faixas de preço do Duster anterior. E aqui teve aperfeiçoamentos demais nessa versão. Então, esse é um ponto legal que merece ser enaltecido em relação à postura da montadora. Agora tem outras coisas que precisam evoluir e a gente vai mostrar. Agora a gente vai mergulhar aqui para dentro, vamos rodar com o Duster e você vai ver como esse interior aqui evoluiu de uma forma impressionante. Esse aspecto tá bem bacana. E olha só também esse detalhe aqui, chave keyless aqui, um estilo diferenciado, mas o ponto é que, como você sabe, aqui no AutoVídeos a gente sempre enaltece a importância do custo-benefício de verdade, porque mentiram para você sobre custo-benefício. Tem gente que pensa que custo-benefício é só olhar o preço de compra, ver a lista ali dos itens de série, e isso daí pode levar a arrependimentos e prejuízos gigantescos. Só que a gente tem evoluído cada vez mais aqui no AutoVídeos e a gente já falou, por exemplo, do custo aqui que envolve o seguro desse carro. E para nós o custo-benefício tem que ser analisado de forma ampla, considerando toda a estrutura de preço dos carros do Brasil, que começa no momento da compra, se estende durante todo o período de propriedade e termina lá na venda com a depreciação efetiva. E nesse meio tempo existem uma série de custos e impactos financeiros que você nem imagina, inclusive um oculto, custo de oportunidade e tudo mais. Só que justamente para você poder comprar bem o carro, escolher com segurança e conquistar os melhores negócios, a gente no AutoVídeos desenvolveu o Código dos Carros. É uma série de 8 vídeos acompanhados de resumos e uma série de bônus que trazem os 8 mapas, os 8 passos definitivos para você comprar bem o seu carro, saber qual vale a pena de verdade para o seu perfil, comprar com segurança, fugir dos micos e das bombas e principalmente evitar arrependimentos que podem custar muito caro para você. E o lance é o seguinte, para as pessoas que já estão inscritas lá no o Código dos Carros, e você pode acessar por esse endereço aqui, o códigodoscarros.com.br, tem tudo isso, só que agora a gente vai trazer um bônus especial para quem está lá. A gente desenvolveu, olha só que coisa bacana, um relatório, uma série de relatórios aqui, estimando quais seriam os impactos financeiros totais de um veículo como esse aqui, o Duster, na versão renovada, pensando nessa janela de tempo, 4 anos. E nessa estimativa você vai ter uma série ali de impactos financeiros, inclusive a gente estimou os custos de revisões, troca de pneus, uma série de pontos ali que justamente tem o objetivo de trazer mais tranquilidade para você já ter uma ideia e descobrir se determinado carro, como nesse caso o Duster, cabe no seu bolso ou não. Porque só para você ter uma ideia, o impacto financeiro, somando todos os pontos ali ao longo de 4 anos, e é claro que é só uma estimativa, mas levando em conta todos os aspectos que são importantes, de repente pode se aproximar até da faixa dos R$100 mil em 4 anos, sem considerar o preço de compra desse daqui que está na faixa dos 90 mil. Então, nesse período de 4 anos, de repente você pode ter, entre custos com o carro e custo de oportunidade, 75% de impacto financeiro do valor dele, e aí você vai ter ainda mais a depreciação efetiva para considerar lá na frente. Então, no final das contas, você pode ficar aí cerca aproximadamente de R$100 mil, aí, digamos, bem entre aspas, aqui só ilustrativamente, mais pobre ao longo de 4 anos, né? E então, o que você vai ter como bônus nesses relatórios? A estimativa em 4 anos
tanto comprando à vista como financiado. E também uma dúvida que muita gente pergunta, será que vale a pena comprar, alugar ou assinar, né? E a gente fez os cálculos lá e também teve uma surpresa muito grande que a gente não estava esperando. Mas está tudo mastigadinho lá, então para quem já está inscrito no códigodoscarros.com.br vai ter acesso a tudo isso. Agora vamos conferir o Duster por dentro e rodando. Primeira coisa, olha só, tá em silêncio aqui, vou encostar no câmbio, ligou o motor, start stop para ajudar no consumo, considerando todo aquele contexto que a gente tinha falado. Então, mexi aqui nessa alavanca, manopla muito bonita, câmbio CVT de origem Nissan, ele trabalha bem aqui com esse motor, mas como a gente disse, não tem como fazer milagre. Então vamos partir aqui, olha só, seguindo com o Duster, aqui numa estradinha de terra tranquila, para a gente poder falar a respeito desse SUV, como é na prática dirigi-lo e como é o comportamento dinâmico dele. Primeira coisa que chama a atenção é efetivamente a evolução absolutamente fenomenal do painel. Vamos colocar aqui a imagem desse painel atual e comparando com o Duster anterior, que realmente ali ficava mais nítido ali o aspecto, né, de ser meio que uma adaptação de Sandero e tudo mais, só que agora ele tem esse painel de uma forma exclusiva para ele, então tá muito bacana. Eu particularmente gostei muito das saídas de ar-condicionado, o ar-condicionado inclusive é um ponto bem positivo para mim, gelou de uma forma bem eficiente. A gente tem aqui o volante que já é comum em relação a outros modelos da Renault, mas ele tem uma pegada legal. Eu não gosto muito desse comando satélite aqui para mexer no áudio e tudo mais. Inclusive na central multimídia aqui, né, que agora tá muito bacana, é grande. Só o botão de volume aqui que também não agrada, porque a gente tem que acabar apertando aqui para depois fazer a seleção do volume. Isso daí é um aspecto que não é bacana. Só que aproveitando para falar dessa central, ela agora tem Apple CarPlay, Android Auto, tem espelhamento, tá bem bacana. Então vamos falar um pouquinho aqui desse interior, começando pela porta, né? Também essa questão de plástico duro na parte de cima, mas é algo que é relativamente comum no segmento. Mas eu gostei da adoção de um tecido aqui, as variações de design na porta, isso daí eu acabei achando bastante agradável. E também o desenho do painel como um todo, assim, com linhas bastante horizontais, eu acho que casa bem com a proposta do carro, né, que é transmitir esse aspecto, né, de uma largura acentuada, fazendo uma alusão aí ao aspecto da robustez. Por falar em robustez, por isso que a gente começou o teste aqui na estradinha de terra, de uma forma bem tranquila, e daqui a pouco a gente fala sobre o comportamento dinâmico, porque também um outro aspecto muito interessante, aqui a gente estava falando do volante, agora a direção elétrica, que facilita muito a vida, principalmente comparando também com a proposta anterior. No painel a gente tem uma perspectiva aqui bem sóbria, tranquila, que acaba não trazendo nenhuma grande evolução para quem é mais ligado em conectividade, tecnologia. A gente tem um painel simples aqui com contador de velocidade e de rotações e também um computador central aqui, mas sem grandes novidades, algo relativamente simples. O ar-condicionado eu falei que é bacana, só que é uma zona só. Agora, os comandos dele são bem legais, ele também é digital. Falando sobre ergonomia, a posição de dirigir aqui é bem interessante. A mudança da coluna A também acaba proporcionando uma sensação melhor aqui na posição do motorista e uma visibilidade bem legal também em relação ao modelo. E como ele tem essas linhas mais quadradas, entre aspas, né, a visibilidade é muito boa, inclusive considerando como você enxerga o painel ali adiante. Os bancos também evoluíram, o encosto deu uma pegada legal, o couro aqui também é bacana, as costuras, a nomenclatura Duster são detalhes que me agradaram, mas ainda acho que ele é um pouco duro, não transmite uma sensação de conforto bacana quando a gente pensa em viagens mais longas, principalmente. Outro aspecto que a gente precisa ressaltar aqui, né, quando a gente olha essa região central aqui, faltam alguns botões justamente porque a gente não conta com a versão 4x4 do Duster renovado pelos motivos que a gente falou lá na hora do motor. E como é dirigir então o Duster? Eu daqui a pouco vou falar das impressões no asfalto, mas eu já adianto
que, embora ele tenha melhorado efetivamente, há uma série de inovações, mas é um veículo que não me agrada de uma forma interessante no asfalto, principalmente quando eu peguei lá em São Paulo, nas ondulações eu senti ali algumas variações que não foram legais. Mas vamos falar primeiro aqui na estradinha de terra, afinal de contas a gente veio para ela aqui para começar o vídeo e eu confesso que no meu caso eu tive uma perspectiva de desapontamento e surpresa no seguinte sentido: no asfalto o Duster ficou abaixo do que eu esperava, mas aqui na estradinha de terra ele me agradou bastante. Eu achei que o acerto de suspensão ficou bem legal, principalmente considerando que essa versão aqui tem roda 17 polegadas e no geral o carro se comporta bem aqui. A direção nesse caso acaba trazendo um bom nível de precisão para esse tipo de utilização. Então vamos aproveitar agora aqui para falar de segurança, que é uma bandeira sempre marcante aqui no Autovídeos, e nesse aspecto há pontos interessantes e outros bem problemáticos. Vamos começar então pelo crash test no Latin NCAP. O Duster nessa versão renovada conseguiu 4 estrelas, que é uma boa nota, é interessante considerando o posicionamento histórico do Duster, acabou sendo bacana. E o ponto aqui que eu acho que é o pecado mais significativo desse carro, como a gente falou no começo do vídeo lá, um carro que tem alguns pecados graves, é o lance de que ele só tem airbag duplo aqui, só 2 airbags na própria linha da Renault. E se a gente pensar no Kwid, que é o carro aí de entrada, ali dos mais baratos do Brasil, baratos entre aspas, ele tem 4 airbags, então é completamente sem cabimento essa ideia aqui de um veículo custando na faixa dos 90 mil reais com apenas 2 airbags. Então isso daí é um pênalti sério. Como a gente falou, freio a tambor na traseira, suspensão por eixo de torção, mas isso daí já é algo característico, né, desse segmento. Então são pontos aí que merecem cuidados para você que está pensando em comprar um carro como esse daqui. E o Duster, como sempre, né, tem como um principal capital de diferencial o lance dele oferecer muito espaço. Inclusive isso remete a uma espécie de categoria de veículos, uma terminologia internacional para se falar de casos como esse, que é o Cheap Space, assim, que são veículos que têm uma perspectiva de plataforma, de estrutura mais voltada à redução de custos, mas que oferecem muito espaço. Então aqui no caso do Duster, isso daí é extremamente significativo e ele tem muito espaço, inclusive a sensação aqui é muito espaçosa, até pela queda lá na traseira, né, ele seguindo essa dinâmica mais quadradinha. Então ele acaba tendo uma pegada legal em relação a esse ponto. E o porta-malas dele aí, 475 litros. Então realmente é o principal fator de diferenciação desse modelo. Então a gente já está chegando aqui na fronteira de sair da terra e encarar o asfalto. E aqui eu vou chamar a atenção para você pelo seguinte: a gente vai pegar uma subidinha, então vamos prestar atenção no nível de ruído. O carro aqui a gente gravando, né, nos protocolos e tudo mais com vidros abertos. Então vamos, olha o nível de ruído na subida, vamos nessa. Cheguei a 60 por hora aqui na subida. E o motor demora para desenvolver, e ainda com câmbio CVT o giro vai lá em cima. Eu tô com o vidro aberto aqui, mas nas oportunidades em que eu rodei com o vidro fechado, isso daí chama muito atenção, que o isolamento acústico deixa a desejar. Pode ter melhorado nessa versão renovada, mas ainda merece muito mais cuidados. É uma coisa que chama a atenção. Minha esposa, quando entrou no carro, quando a gente andou, a primeira coisa ela falou: ah, ficou bonitinho tal aqui. E é verdade, melhorou bastante, mas ela acabou comentando também que era barulhento o nível de ruído na hora que a gente pensa no comportamento dinâmico. Agora aqui no asfalto, a gente está gravando em São José dos Campos, aqui nessa região o asfalto é muito bom, então aqui a sensação no Duster é tranquila, é legal, mas quando eu peguei lá em São Paulo, eu passei por diversas ondulações. Agora a gente vai pegar outra subidinha
aqui à esquerda, na hora de pegar diversas ondulações, qual que é a minha sensação sincera? É que por mais que tenham havido melhorias no modelo, ainda se trata do Duster antigo, no sentido de que houve poucas evoluções numa plataforma que já é antiga, e aí não tem tanto milagre para se fazer assim. Outro ponto, a gente está fazendo algumas curvas aqui na estrada e fazendo algumas curvas, a gente nota um deslocamento lateral aqui da carroceria que é muito forte. Então, para você fazer uma curva ali um pouquinho mais acentuada numa velocidade um pouquinho maior, ele não transmite muita confiança, não. De repente, pneus um pouquinho mais largos talvez pudessem auxiliar nesse ponto, mas o centro de gravidade do carro é elevado e a gente vê que não existe toda uma construção aí envolvendo tanto a parte de plataforma, o monobloco como um todo, e o acerto dinâmico de suspensão. Então, instabilidade ele também deixa a desejar, na minha opinião. Quando a gente pensa no Duster, né, ele tem um posicionamento diferenciado entre os SUVs compactos, porque ele oferece muito espaço, mesmo estando posicionado e brigando com modelos desse segmento. Mas quando a gente pensa em faixa de valor e nas novidades do mercado, nas novidades efetivas, a gente tem concorrentes que contam com plataformas modulares, a gente tem motores turbo mais modernos, e por enquanto ele está aqui com 1.6 aspirado mais antigo. Então, nesse contexto, é difícil de imaginar uma situação que valha a pena para alguém fazer um investimento aqui no Duster com essa configuração top, com esse motor que deixa a desejar, considerando todos os pontos que a gente já comentou aqui no AutoVídeos. E aquilo, né, pessoal? Você acompanhou esse vídeo com uma série de verdades ocultas, de pontos que ninguém comentou, com certeza. E é sempre essa ideia de trazer elementos diferenciados para que você possa tomar as melhores decisões de compra, protegendo bem o seu bolso. Fica novamente o convite para acessar o Código dos Carros lá, www.ocódigodoscarros.com.br, para se inscrever e acompanhar nossa série exclusiva de vídeos. E muito obrigado pela atenção. Fica ligado sempre aqui no nosso canal. Se inscreva, ative as notificações, acompanhe o AutoVídeos, Facebook, Instagram, tem os stories. O nosso grupo no Telegram também é muito bacana. E também a gente tem os podcasts para você. É AutoVídeos de todos os jeitos, sempre contando aquilo que ninguém comenta. Então, valeu demais, obrigado pela atenção e um grande abraço!